livro de Salmos, ele tem um sabor especial. Por que eu digo que o livro de Salmos ele tem um sabor especial? Porque não só Davi, mas os outros escritores do Salmo, eles são tão humanos. Não sei se vocês têm essa impressão que eu tenho. Porque quando Davi, no Salmo 91, por exemplo, ele diz que descansa no esconderijo do Altíssimo, daquele que faz do Senhor a sua fortaleza. Sabe, é como se eu sentisse, né, que eu estava levando as mesmas palavras a Deus. E não que os outros escritores da Bíblia não façam a mesma coisa, mas parece que o livro de Salmos ele tem um sotaque tão peculiar, tão humano, né, nos questionamentos, nas dores, nos agradecimentos que os salmistas eles elevam a Deus. E dentre esses salmos, um que me chama muito a atenção, tem um salmo bem conhecido nosso, é o Salmo 23, o salmo do pastor. E no Salmo 23, ele é um salmo bem curtinho, a gente pode ler todo aqui, mas eu gostaria de meditar em apenas 2 versos do Salmo 23. Nós encontramos o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, um dos grandes, assim, eu não diria problemas, mas dos pontos assim que nos fazem pensar na Bíblia é a questão da tradução. Porque vou dar um exemplo assim, né? Nem todas as palavras que existem na nossa língua portuguesa, elas existem no inglês, por exemplo. Eu sei disso porque a minha esposa é professora, conhece bem essa questão da língua portuguesa, da língua inglesa. E um exemplo disso é a palavra esperança. A palavra esperança, ela não existe um derivado para ela no inglês. Existem outras palavras que dão o sentido de esperança, mas esperança, para que a gente possa traduzir, né, tal qual para o inglês não existe. E na Bíblia também acontece isso. Por exemplo, quando a gente fala no português do amor entre, quando eu digo que eu amo minha esposa, eu amo minha esposa. Quando eu digo que eu amo meus filhos, eu amo meu filho. A palavra amor, para falar do amor que eu sinto por a minha esposa, ou do amor que eu sinto pelos meus filhos, é a mesma. Eu amo meu amigo, eu amo os meus irmãos, é a mesma palavra. No grego, por exemplo, que o Novo Testamento, ele foi escrito, existem palavras diferentes para amores diferentes. A mesma palavra que eu digo que eu amo a minha esposa, não é a mesma palavra que eu digo que eu amo meu amigo.
não é a mesma palavra que eu digo que eu amo o meu filho. E o livro de Salmos, ele foi escrito no hebraico, então assim, houve uma dificuldade, né, para traduzir algumas coisas. Então assim, a tradução do português, ela não traz realmente, não é, o sentido exato daquela palavra. Não sei se eu estou me fazendo entender, espero que sim. Por exemplo, quando o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, não é? Nós entendemos pelo português que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, né? E se formos analisar pelo português, o Senhor é o meu pastor, então o Senhor é o meu cuidador, né? A gente já imagina aquela cena do pastor cuidando com carinho da ovelha, cuidando do rebanho. Mas se nós fôssemos fazer uma leitura do Salmo 23, eu não sei, eu não entendo do hebraico, mas eu fui estudar a respeito para poder fazer essa meditação. O sentido da palavra, o Senhor é o meu pastor, ela vai muito além do que nós imaginamos quando lemos no português. E vocês querem ver um exemplo disso? Quando a Bíblia, no original, ali no hebraico, ela diz que o Senhor é o meu pastor, ela não se refere apenas àquele homem cuidador que cuida do rebanho. Ela dá um sentido muito mais amplo. É como se ela se dissesse assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu amigo, o Senhor é o meu protetor, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me provê, o Senhor é aquele que me aquece, o Senhor é aquele que sustenta o meu ser. Então notem que a nossa visão, ela se amplia, ela vai muito mais longe, não é? Ela vai muito mais além. Então, quando eu leio aqui que o Senhor é o meu pastor, eu leio não somente que Ele é o meu pastor, que eu sou ovelha do seu rebanho. Eu leio e eu devo entender que Ele é o meu amigo, que Ele é o meu protetor, que Ele é meu cuidador, que Ele é o meu mantenedor. E vocês sabem que eu vi um comentário, um comentário a respeito disso que nós estamos falando, e que em que o escritor diz que se fôssemos crianças, né, de colo, nós entenderíamos de fato o que o Salmo 23 quer dizer quando ele diz que o Senhor é o meu pastor. Porque aí nós teríamos a visão do pastor como se fosse a visão que a criança tem da mãe que a amamenta, que a sustenta, que provê o calor, que provê o amparo emocional, que provê o carinho. Eu não sei se vocês estão entendendo a profundidade disso. E aí então, o Salmo ele continua dizendo que o Senhor é o meu pastor, dizendo que Ele é tudo isso e que de nada eu terei falta. Mas quando Ele diz que de nada eu terei falta, nós incorremos novamente para essa dificuldade de traduzir algumas coisas. Porque geralmente quando a gente lê no português, qual é o primeiro pensamento que nos vem à mente quando a gente diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta? Que se eu desejar um carro zero, Deus vai me providenciar um carro zero. Se eu desejar uma namorada, sou jovem, não tenho namorada, se desejar uma namorada, Deus vai me prover uma namorada. Mas não é isso que o Salmo está querendo dizer. Quando o Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor
nada nós teremos falta, né? Nós vamos mudar um pouquinho esse nosso entendimento, e eu vou tomar liberdade, né? Porque o Salmo 23 ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Olha como muda a visão. Sabem, aquela pessoa que tu pode contar para qualquer coisa, é isso que o Salmo 23 está dizendo, que para qualquer coisa que nós precisarmos contar com Deus, se nós o chamarmos, se nós o invocarmos, se nós o assim quisermos, Deus vai estar presente. Até existia uma brincadeira que a gente fazia no tempo do exército, porque não sei se hoje funciona dessa maneira, mas na época em que eu fui militar, se fazia, se estimulava isso, era aquela coisa de companheirismo, que o teu colega, aquele que estava ao teu lado, ele tinha que ser companheiro para tudo mesmo, para se preciso for, te carregar nas costas enquanto estivesse no combate. E Deus, ele é assim, se preciso for, ele nos carrega nas costas. É isso que o Salmo 23 está dizendo quando diz que o Senhor é o meu pastor e dele nada terei falta. Ele não vai me faltar em momento nenhum. No momento em que eu estiver feliz, comemorando porque tirei 9,5, Tiago, não é? Na apresentação do TCC ali, da monografia, Deus vai estar comigo ali. Quando eu estiver triste numa cama de hospital, porque quem sabe eu estou com uma doença grave, Deus vai estar presente comigo ali. Quando eu estiver comemorando por um familiar que obteve uma conquista, Deus vai estar presente comigo ali. Quando eu estiver passando por qualquer momento que eu imaginar da minha vida, Deus vai estar presente. Deus vai estar se fazendo presente. Então, da presença dEle, do poder atuador dEle na minha vida, eu não vou ter falta. E vocês sabem o que é isso? Por isso que o salmista ali, ele continua dizendo que ele me guia a pastos verdejantes, né? Que ele refrigera a minha alma. Por quê? Porque esse Deus constantemente ele é presente na minha vida. E aí alguém pode dizer assim, mas como? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou citar nomes, mas eu tenho a minha esposa brinca, não é, que eu fiquei tanto tempo no exército que eu saí do exército, mas o exército não saiu de mim. E uma coisa que nós, que ex-militares ou militares da ativa tem, é que assim, a gente não foge à responsabilidade. Então, às vezes, nós assumimos responsabilidades que não são nossas. E isso nos causa uma sobrecarga. Mas aí, como o Salmo 23 diz, que Deus ele é presente na nossa vida e que de nada nós teremos falta, a presença dele não nos vai faltar, o que ele faz? Ele providencia para que a gente seja orientado, ele providencia para que a gente seja amparado, para que a gente seja conduzido. Muitas vezes ele providencia um puxãozinho de orelha. Então assim, irmãos, esse Salmo 23, tá? A gente poderia ficar a noite toda aqui analisando ele, mas eu queria analisar somente esses dois textos com vocês,
quê? Porque ter a certeza de que o Senhor é o meu pastor e que da presença desse pastor na minha vida eu não vou ter falta, é tudo que a gente precisa. Aí, olha só como a Bíblia ela é maravilhosa e ela se completa, ela se explica. Eu entendo, analisando o Salmo 23, eu entendo o que Paulo quis dizer quando falou que a graça de Deus lhe era suficiente, lhe bastava, porque Paulo entendeu assim, na sua experiência pessoal, o que era ser ovelha do rebanho desse pastor que estava continuamente presente. A minha esposa, ela pode contar com o meu auxílio, com a minha presença enquanto eu estiver vivo, mas ela pode contar com o auxílio e com a presença de Deus eternamente, porque mesmo depois que ela descansar, se Jesus não voltar antes, quando ela for ressuscitada, Deus vai estar presente. Ele já providenciou tudo. Então aquela coisa que o Tiago falou aqui enquanto nós orávamos, não é, que chegou alguém e disse para ele: olha, estou orando por ti, mas eu não pedi. Mas é que esse Deus que é o pastor e que diz que da presença dele eu não vou ter falta, já estava providenciando o quê? Tudo. Então assim, irmãos, eu não sei o que está dentro do teu coração, mas Deus sabe. E Ele sabe tanto que, por ser Ele esse bom pastor e prometer que da presença dEle, da atuação dEle na nossa vida nós não vamos ter falta, Ele já está providenciando o livramento, já está providenciando a cura, já está providenciando a resposta da oração que muitas vezes nós ainda nem sequer fizemos. Então, tomando isso como base, eu faço uma pergunta para vocês: nós temos motivo para temer? Não. Aí novamente a gente volta para a Bíblia e entende o que Davi disse lá no Salmo 91 que eu falei no início, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz do Senhor: Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não importa que a casa esteja desabando, Deus vai estar presente. E aí o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque esse Deus que não me ofusca a sua presença, a sua atuação na minha vida, está presente. Então assim, mesmo antes às vezes de eu sentir a necessidade, esse pastor ele já está providenciando. Então assim, irmãos, que nessa quarta-feira de oração nós possamos ir para nossa casa com essa certeza no coração, porque ela não é vã, ela não é infundada, pelo contrário, ela é verdadeira e muito fundamentada, de que nós temos um pastor e que esse pastor vai estar sempre presente na nossa vida, da presença dele, da atuação dele, do poder dele trabalhando em nós, trabalhando a nosso favor. Nós não vamos ter falta nenhuma. Por isso que Jesus disse, novamente a Bíblia se explicando: tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então assim, irmãos, que se você chegou
chegou aqui hoje com o coração angustiado, triste, saia daqui hoje com ele cheio de esperança, de alegria, porque você e eu temos um Senhor que não é um mero pastor, Ele é o pastor. Da presença dele na nossa vida, nós não teremos falta. Que coisa maravilhosa, né? Que Deus ele possa nos levar para casa hoje com essa certeza, o meu desejo e a minha oração. Amém. Vamos. Eu já pedi para o Luiz colocar para a gente lá 3:3 e agora a gente vai cantar em pé. Vamos colocar em pé então, e nada melhor que nós cantarmos o Salmo.
aquele que se faz presente em todos os momentos da nossa vida, aquele que em todas as circunstâncias está ao nosso lado. Por isso nós te somos gratos. E com essa certeza, nós saímos de tua casa hoje agradecidos, com o coração cheio de esperança e de certeza de que estarás sempre nos conduzindo. E por isso, nós te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.